terceira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que o deputado faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a cobrar do Governo do Estado o cronograma de pagamento e reajuste retroativo do piso salarial profissional nacional do ano de 2016, que é devido aos servidores aposentados. Estão suspensos os trabalhos por tempo indeterminado. Posições da comissão é cobrar do Governo do Estado o cronograma de pagamento do reajuste retroativo do piso salarial profissional nacional do ano de 2016, que é devido aos servidores e às servidoras aposentados e aposentadas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Nós já fizemos a composição da mesa, então eu vou apresentá-la a vocês. Nós estamos aqui com a Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, com a Giovana Passos Duarte, presidenta da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Remotamente conosco está a Raquel Bernardo dos Santos Lacerda, presidenta do Sindicato dos Especialistas em Educação Básica, especialista em Educação Básica no Centro Estadual de Educação Continuada. Conosco também, representando a Secretaria de Estado da Educação, está o Tarcísio de Castro Monteiro, superintendente de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado da Educação. Conosco também, representando a CEPLAG, está o Rafael Divino de Vasconcelos, superintendente central de Administração de Pessoal da CEPLAG. E conosco também, ocupando aqui a parte principal do nosso plenário, várias aposentadas da educação básica. Estou vendo gente de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Santa Luzia, e essa audiência, Varginha, essa audiência pode ser acompanhada pelas pessoas, de onde quer que elas estejam, né? Essa é a funcionalidade hoje das redes, e também podem compartilhar opiniões, questionamentos, porque durante toda a audiência tem um chat que fica disponível para que as pessoas possam se posicionar. Antes de dar início efetivamente ao nosso assunto, que deu origem a esta audiência, quero compartilhar a informação com vocês que hoje, às 10 horas da manhã, aconteceu a reunião para votação do parecer sobre o veto 20. Em que isso nos importa? Todos os anos, eu acompanho a execução do orçamento dos recursos do Fundeb, e nós já sabemos que, todos os anos, quando o ano termina, tem dinheiro em caixa, tanto do Fundeb quanto da cota salário e educação. E aí, o que é importante? É importante que o dinheiro cumpra a sua finalidade. A finalidade do Fundeb não é fazer caixa para o governo, para virar o ano e ele não fazer o investimento na valorização dos profissionais para dizer que virou o ano. Só que, todo ano, tem bastante dinheiro na conta do Fundeb. Por isso que eu sempre falo, em todos os debates que eu vou, que o problema em Minas Gerais não é dinheiro, não está faltando dinheiro, é decisão política, de onde o dinheiro vai ser investido. E aí, nós apresentamos, mais uma vez, na peça orçamentária do Estado, que é votado aqui na Assembleia, uma emenda para autorizar, não é nem impositiva, autorizar o governo a fazer o rateio dos recursos do Fundeb que estiverem em caixa em 31 de dezembro de 2024. É uma autorização. Por que essa autorização surgiu? Porque, numa das primeiras vezes que eu questionei o dinheiro do Fundeb, do governo, a fala da CEPLAG foi de que é verdade, tem dinheiro em caixa, mas a gente não pode fazer o rateio, virou o ano. Bom, então está resolvido. O Legislativo está te autorizando a fazer o rateio, mesmo que vire o ano. Teve momentos em que nós conseguimos, teve um ano que o governo sancionou, não vetou, mas, para 2025, o governo vetou. Então, com mais de 1 bilhão em caixa. O governo vetou porque ele pretende dar a destinação diversa ao dinheiro do Fundeb, que não da valorização dos seus profissionais. E, quando o governador veta alguma proposição aprovada aqui na Assembleia, o próximo passo é que a Assembleia analise o veto, se vai concordar ou não com o governador. Se concordar, mantém o veto. Se discordar,
é o que a gente chama de derruba o veto. Bom, antes disso, antes da gente votar no plenário da Assembleia, são constituídas comissões. Cada comissão analisa um veto. Então, o veto 20, é o nosso veto, foi a reunião da comissão específica para analisar esse veto, aconteceu agora às 10 horas da manhã. Eu era a única do nosso bloco, né, Democracia e Luta. Quem era presidente da comissão e relator do veto, deputado Gustavo Valadares, que, para nossa grande surpresa, apresentou um parecer pela manutenção do veto, concordando com o governador. O veto não foi votado, porque o parecer sobre o veto não foi votado, porque eu pedi vistas. Então, quando você pede vistas, você impede a votação na hora, e só pode acontecer nova reunião, no mínimo, 24 horas depois. Então, uma nova reunião já está convocada desta comissão para segunda-feira, 14 horas, onde a comissão vai analisar, vai votar o parecer do deputado que é relator, e, votado o parecer, ele fica pronto para votação em plenário. Depois que o veto ele é recebido pela Assembleia, a Assembleia tem 30 dias para fazer a análise do veto, e, se ela não fizer nesses 30 dias, a pauta do plenário fica travada. Ou seja, a gente não pode votar nenhuma outra coisa antes de votar os vetos. Nós estamos nessa fase. Passaram os 30 dias que a Assembleia recebeu o veto, os vetos, né, que são vários, e aí agora, então, para ter qualquer outra votação em plenário, é preciso que a Assembleia vote os vetos. Então, eu estou já compartilhando informação, 3 sindicatos estão presentes nessa audiência, para que vocês definam qual é a estratégia em relação à questão dos recursos do Fundeb, né? Porque o governo nos coloca para disputar despesa. A gente tem que virar a chave para disputar receita. E falar dos recursos do Fundeb é falar da disputa de receita. Tem dinheiro. Se não for fazer o rateio, ele vai fazer outra coisa. Ele vai fazer outra coisa, que não é sobre valorização dos profissionais da educação. Não é? Eu também já compartilhei a informação que nos foi dada pelo líder de governo aqui na Assembleia, e depois eu confirmei também, já foi encaminhado à Assembleia o projeto de lei do reajuste do piso. O governo faz uma conta que ela é proporcional. Então, o que veio aqui para a Assembleia é um pouco mais de 5%. 5,2, 5,26, né? Porque eu não li o projeto, porque ele não está disponível ainda. Então, a gente só tem a notícia. Então, um pouquinho mais de 5%, que é o que vai ser, que é o que o governo mandou para cá. Então, também é importante que vocês definam qual é a estratégia de luta. Porque o único momento de discutir campanha salarial é esse. Deputado não pode apresentar projeto de lei sobre reajuste salarial, né? Essa é uma matéria privativa do Poder Executivo. O que a gente pode fazer é interferir, é debater, propor emendas, etc., quando o projeto de lei do Executivo já esteja aqui na Assembleia em tramitação. Então, é importante também que vocês definam qual é a estratégia, porque a questão salarial vai ser definida aí no próximo período, né? Num ritmo que nós não controlamos, mas é preciso que haja pressão de fora para dentro, a não ser que eu não avalio que ninguém avalie que 5% seja razoável, né? Porque não chega ao piso salarial. Mas, então, tem que ter pressão de fora para dentro. Porque o máximo que a gente consegue aqui é falar, é questionar, é se posicionar, denunciar a realidade, mas sem pressão de fora para dentro, a gente não consegue avançar, né? Para os outros setores, todos os setores do funcionalismo, a fala do governo é de que não vai enviar nada de recomposição. Então, o governo está se recusando a recompor a inflação para o conjunto do funcionalismo. Não estou nem discutindo aumento, né? Recompor a inflação para que não se perca o poder de compra do trabalhador. É isso que é recomposição e inflação. Olha, para que eu consiga comprar esse ano, mesmo que eu comprava o ano passado. Porque a miséria, né? A precarização, ela vai ano a ano, né? Que os profissionais da educação também vivem, porque, se o governo só faz o reajuste do piso, sem fazer o reajuste da recomposição da inflação,
não é a mesma coisa. A recomposição da inflação tem uma função, e a recomposição do piso salarial tem outra função. Aí, quando mistura tudo, né, mal fica uma recomposição de inflação. Então, são essas as últimas notícias do Parlamento Mineiro a respeito das questões salariais. Na agenda que a gente organizou aqui das audiências semanais, a próxima semana a gente vai receber a DOENG, que é a associação que representa os docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, que vai fazer, eles nos pediram para fazer o lançamento da campanha salarial aqui na comissão. Então, nós vamos receber a DOENG. Na semana seguinte, talvez nós pudéssemos fazer a audiência sobre esse reajuste, debatendo os impactos, as necessidades. Eu acho que ainda dá tempo, eu não acho que até 3 de abril nós tenhamos votado o reajuste aqui na Assembleia, até porque tem os vetos, né? E a gente vai fazer um debate mínimo sobre essa situação. Talvez nós pudéssemos já pactuar com os sindicatos presentes o 3 de abril, para fazer esse processo de discussão da questão salarial. Antes que a gente perca o time, né, de fazer o debate aqui, e o projeto vá a plenário e fique aí o cinquinho, né, conforme está proposto pelo governo do Estado. Então, é isso, gente. As últimas notícias do Parlamento, direto do Plenarinho 2, está todo mundo atualizadíssimo, do veto à questão salarial. Vocês viram que eu compartilhei uma boa notícia, porque nem só de lutas vivemos nós, né, mas de umas boas notícias, que foi a questão do projeto Somar. Né? O projeto Somar é uma pauta que a gente acompanha aqui no Parlamento desde o seu início, em 2021. Nós chegamos a avançar e aprovar uma lei proibindo a transferência da gestão das escolas para essas OSs, mas o governador vetou, e, na volta do veto, nós não tivemos número de votos suficientes para derrubá-lo. Mas aí, o outro lugar que eu faço a luta desde 2021 é no Tribunal de Contas do Estado. Num primeiro momento, o Tribunal de Contas do Estado se posicionou proibindo o Estado de utilizar recursos do Fundeb, porque os recursos do Fundeb eram usados para privatização e para pagar o OS. Então, o primeiro posicionamento que nós conquistamos foi a proibição do Estado utilizar recursos do Fundeb para o projeto Somar. Quando chegou em 2024, foi julho, não foi não? O governo publicou um edital numa estratégia de ampliar para toda a rede estadual o projeto Somar. Publicou um edital, o edital era para habilitar OSs que quisessem assumir gestão de escola. O Estado habilitou 10 OSs. 10 OSs. O que significa isso? Depois de habilitada, essas OSs já poderiam receber a gestão das escolas. Então, o que nós estávamos avaliando? Que o governo ia gastar o segundo semestre para dividir as escolas estaduais nessas OSs, fazer o processo de transição. O que é a transição? Tirar todos os efetivos, tirar os contratados, também vocês sabem que eles não ficam, né? Eles não ficam contratados, e ir repassando as OSs. Para a gente ter uma ideia, se eu achar as minhas anotações aqui a tempo, nós fizemos um estudo das OSs, e era assustador. E mais me assustava que, na medida em que a gente foi divulgando, o governo ficou em silêncio. Eu acho que o pior às vezes, o pior é o silêncio, né? Quando nós denunciamos, por exemplo, que entre as OSs habilitadas pelo Estado, que receberia já escolas estaduais, o governo habilitou a OS que tinha 210 processos no TRT da terceira região. OS que fazia demissão irregular e abusiva, que fazia descontos irregulares nos salários, fazia atraso de salários e demissão sem pagar direitos. Essa OS ia pegar escolas estaduais. Outra OS apontou que ela não prestou contas sobre a aplicação dos recursos públicos que recebeu. Uma farra, olha que maravilha. Pega o dinheiro público, você nem presta contas. Essa posição é um relatório do Tribunal de Contas. Além de processos no TRT também da terceira região e 2 processos no TRT da quinta região. A outra OS
A atividade econômica da OS, habilitada para pegar a escola estadual, tinha expertise em televisão aberta, atividade de rádio, portais, provedores de conteúdo. Era essa OS que assumiria a gestão pedagógica das escolas. A outra OS tinha 33 ações no TRT da terceira região. Uau! Outra OS que o governo disse que estava habilitada, pronta para assumir gestão pedagógica de escolas estaduais, tinha como objeto usina fotovoltaica e iluminação pública, infraestrutura de telecomunicações. E aí, o que ela fazia? Ela pegava questões relacionadas à educação e quarteirizava. Fazia um edital, chamando outros OS para assumir aquilo que ela havia sido habilitada. Ou seja, gente, destruição da escola pública, uma farra, e a turma não tinha constrangimento nenhum, não, porque cada denúncia que eu fiz pública a respeito de cada OS que nós analisamos, a Secretaria de Estado da Educação, em silêncio, dizendo que o SOMAR era muito bom, mas em silêncio. Bom, mas então eu estava dizendo desse processo, nós encaminhamos tudo isso ao Tribunal de Contas do Estado no ano passado. Em outubro do ano passado, nós conseguimos uma medida cautelar suspendendo esse edital. Ou seja, o Estado está proibido de dar continuidade ao projeto SOMAR em Minas Gerais. Essa não é uma vitória pequena, essa é uma vitória gigantesca, porque não fosse essa medida cautelar, nós estaríamos agora com centenas de escolas entregues para privatização. E o processo acontece em massa, a gente não consegue reagir. Né? Se a gente não tratar ele de forma global, a gente não consegue fazer uma reação local, porque ela não é suficiente. Bem, fui acompanhando o processo, o governo recorreu dessa decisão do tribunal, essa decisão foi a meu pedido, o governo recorreu, o tribunal não concordou com o argumento do governo, manteve a decisão. Aí o governo Zema foi bater na porta do STF, pedindo que o STF anulasse a decisão do Tribunal de Contas. Aí nós acompanhamos essa movimentação. Em janeiro, inclusive, nós vimos como é que o governo insistiu, porque tem uma parte que a gente não vê, gente. Quando governos têm demandas no STF, ele faz gestão política, ele visita ministro, ele conversa com o relator, ele tenta convencer da sua posição. E o governo fez isso. A gente viu essa movimentação. Não é? Só que o governo não conseguia que o STF se posicionasse para anular a decisão do Tribunal de Contas do Estado. E, mais recentemente, o STF analisou uma outra situação, né, que foi da Previdência dos servidores militares. E o STF decidiu contra o governo Zema nessa decisão, que já havia uma decisão do Tribunal de Contas a respeito disso também. Então, nós fomos acompanhando e, olha, só, o governo pediu a desistência da ação que ele havia ajuizado lá no STF, pedindo a desistência dessa reclamação, né, pedindo para anular a decisão do tribunal. O pedido de desistência do governo é o reconhecimento de derrota, porque ele não conseguiria suspender a decisão do Tribunal de Contas no STF. Então, eu vou, pelo menos, começar com uma boa notícia essa audiência, porque, se a gente não vislumbra que as nossas lutas elas geram resultados, o resultado é impedir a retirada de direitos, o resultado é impedir avanços de projetos privatizantes, como esses que nós estamos enfrentando. Não é? Então, eu queria compartilhar essa informação com vocês. Vamos aos nossos trabalhos, mas, antes, quero registrar a presença da deputada Lohana, que está aqui conosco. Lohana, hoje, é minha líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa. E eu não sou uma boa liderada, né, que eu dou muito trabalho para os meus líderes. Lohana e Ulisses, que contem depois. Ou não contem, por favor. Mas eu pergunto a Vossa Excelência se quer fazer uma saudação no início dos nossos trabalhos. Presidenta, bom dia. Bom dia. Bom dia às nossas professoras, todas as trabalhadoras da educação que estão presentes aqui hoje. Beatriz, quero apenas te cumprimentar na condição de nossa presidenta da comissão por mais esse pontapé de luta em mais um ano, né? Eu brinco muito que achei importante você falar das nossas vitórias, porque a gente luta muito, né? E a luta pelo piso é uma das lutas que no governo Zema tem sido mais duras, né, gente?
uma luta de um governo que trata o servidor como inimigo, mas eu tenho uma suspeita de que trata o professor como mais inimigo, como alvo principal de luta, como alguém que realmente, assim, há um foco do governo em drenar energia, em atacar do ponto de vista econômico, em atacar do ponto de vista moral, em atacar do ponto de vista da perseguição política, em todas as formas e estratégias que vão das mais agressivas às mais discretas, o governo atua. Mas a sorte é que a gente tem uma comissão de educação presidida pela Bia que dorme com um olho fechado e outro aberto. E a gente fica vendo o que está acontecendo e articulando e agindo. Mas a luta toda está, e a força toda está, em todos vocês unidos e fortalecidos para o enfrentamento dessa e de outras pautas. Eu vou falar bem pouco, e o contexto todo vocês sabem muito melhor do que eu, e a Bia trouxe aqui para a gente com riqueza de detalhes, né? Inclusive para que a gente possa voltar e relembrar aquilo que a gente não pode esquecer. Porque é tanto atropelo, é tanto ataque, que não custa a gente esquecer alguma coisa e deixar alguma coisa para trás. Mas é importante que a gente se esforce para que isso não aconteça. Eu só queria adicionar a importância desse reconhecimento, da diferença que há, e há uma diferença muito clara que a CEPLAG precisa dizer aqui hoje, se entende e reconhece isso ou não, entre garantir a recomposição, mesmo que proporcional, do Fundeb, do piso, e garantir a recomposição da inflação. São coisas diferentes, são lutas diferentes, são pautas diferentes, e homogeneizar isso é um desrespeito ao trabalhador e um desrespeito ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o que ele foi planejado, que é valorização de professores e melhoria da educação na ponta através de vocês. A gente precisa entender e garantir que o governo manifeste sobre as duas coisas. E num contexto em que todo o esforço que o governo do Estado está fazendo é para prejudicar as pessoas em Minas Gerais. A gente está falando de um contexto em que houve, e há acontecendo agora, uma ampliação de pedágios enorme, com perspectiva do nosso direito de ir e vir ficar muito mais caro, o direito de ir e vir das professoras, o direito de ir e vir das ASBs, o direito de ir e vir das ATBs, o direito de ir e vir de todo mundo. A gente está num contexto em que o governador se recusa a reduzir o preço, o valor do ICMS dos alimentos da cesta básica, como o presidente Lula fez, e é importante dizer que a deputada Beatriz tem um projeto de lei sobre isso, mas que o governo do Estado se articula fortemente para que não avance. E o governo, além disso, aumenta o ICMS da carne, promovendo um aumento do nosso custo de vida, e na contramão do que o governo federal faz. Isso, gente, não é um discurso político, isso é um fato. E aí, quando ele pega os professores, que são arrimos de família, que ajudam filhos, que ajudam pais idosos, que ajudam a sustentar todo um ecossistema e toda uma comunidade, a gente sabe o que é o impacto do salário do professor na família. E todas vocês sabem a quantidade de gente que depende de vocês. Quando ele soma tudo isso, as medidas que ele tem tomado e que prejudicam o mineiro como um todo, é para a gente não ter dúvida. O que está em curso é um projeto de ataque aos nossos direitos mais básicos, que vão do direito de ter uma geladeira cheia e um carrinho de supermercado com o que a gente tem vontade de consumir, até o direito do nosso contra-cheque não obrigar a gente a ter que escolher entre o urgente e o imprescindível. Então, contem com a gente aqui na comissão. Como a gente se multiplica, eu não vou ficar até o final da audiência, devo ficar indo e vindo, mas a Bia coordena essa luta muito bem e a gente caminha com ela nas decisões que a comissão toma a partir das nossas audiências. Obrigada, presidenta. Obrigada, deputada. Gratidão. Lembrar também que o deputado professor Cleiton esteve no início dos trabalhos, aliás, foi ele que abriu essa comissão, porque a turma do governo fez a gentileza de marcar a reunião do veto sobre o Fundeb no mesmo horário da audiência, mas aqui é como a deputada Lohane explicou, a gente se divide porque a gente é um time e aí a gente faz todas as lutas necessárias. Eu quero também compartilhar que nós apresentamos ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerações a respeito do julgamento da ADI do piso, né? A ADI que o governo Zema insiste em tornar inconstitucional o direito ao piso salarial integral aqui no Estado de Minas Gerais. Nós analisamos detidamente o voto do relator e identificamos erros absurdos, né? Porque qual foi o grande conteúdo do Tribunal de Justiça para declarar a inconstitucionalidade? Ele comparou o texto do projeto de lei com o texto da lei aprovada. E aí, para nossa surpresa, a comparação do texto do projeto de lei e o texto da lei aprovada não correspondem ao mesmo assunto.
Nós identificamos isso 2 ou 3 vezes, né? Além também do nosso questionamento da usurpação da competência do STF, no caso de declaração de inconstitucionalidade de matéria votada pela Assembleia Legislativa, que não seria o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Nós já encaminhamos isso ao presidente. Quero também compartilhar com vocês que a Assembleia Legislativa já protocolou o recurso dessa decisão, né? Nós tivemos um trabalho aí junto à Casa, e a Casa tem cuidado, né, dessa pauta, e o julgamento dos recursos está inicialmente agendado para o dia 26 de março. Estou pedindo para verificar se houve alguma modificação. É virtual o julgamento, então a gente também vai tentar pedir para se opor a esse julgamento virtual, né, porque uma matéria com essa complexidade, ter um julgamento virtual que impossibilite a presença física dos interessados, não é o melhor caminho, né? É possível fazer julgamentos presenciais. Então, olha, eu acho que agora, sim, nós atualizamos todos os informes, né? Aquela parte de informes. Bom, da nossa audiência pública, vamos lembrar que essa é a segunda audiência a respeito. Nós fizemos uma audiência no final do ano, provavelmente foi no final de novembro, início de dezembro, quando nós identificamos que o governo fez uma grande propaganda. Estava pagando um retroativo, né, devido aos profissionais da educação. Foi anunciado pelo vice-governador. Aí eu aprendi já a fazer a pesquisar. Quando a gente foi entender o anúncio excluiu a maior parte da categoria. Então, o governo finalizou o ano sem pagar a maioria da categoria. Então, a propaganda está perfeita, mas, né, a realidade não era bem isso. E aí, nessa audiência, o governo nos informou que 166 mil servidores aposentados não tinham recebido ainda, e que só receberiam em 2025, sem data definida. 42 mil servidores receberiam em janeiro, e 135 mil servidores receberam em dezembro. Se nós fizermos a conta, juntando aí todo mundo, 166 mil mais 42 mil, menos 135 mil, nós vamos ver que a maioria da educação não recebeu esse retroativo. Esse retroativo é de um reajuste que nós conquistamos em 2016. Ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa, se eu não me engano, em março, e já foi creditado na conta dos profissionais da educação a partir de abril. Mas, como nós sabemos que o reajuste ele é retroativo a janeiro, então ficaram faltando 3 meses, janeiro, fevereiro e março. O Sindiúte sempre cobrou, né? Desde então, isso consta nas pautas de luta e de cobrança do sindicato junto ao governo, mas isso não era pago, né? E aí o governo Zema resolveu entrar nesse assunto 6 anos depois de ter assumido, também, né? E anunciou o reajuste, mas com esses problemas, né? Então, não só os aposentados não receberam, como vários outros segmentos da categoria também não tinham recebido. Então, a nossa proposta dessa audiência é uma proposta muito objetiva, né? Que está escrito no requerimento, cobrar do governo do Estado o cronograma do pagamento. Então, agora já iniciou o ano, nós já estamos em março, né? Daqui a pouco vira abril. O governo tem condições de nos dizer quando esse pagamento será feito. Então, por isso, essa audiência pública com participação de muitas aposentadas, a quem eu agradeço a presença, né, que isso vai legitimando os processos que a gente constrói aqui na Assembleia também. Então, eu acho que nós poderíamos começar ouvindo o governo, para dizer qual é a previsão de pagamento, né, desses 3 meses. 3 meses. 3 meses. Não é pago nem com correção, é? Nem com correção. Eu não consigo explicar para quem está nos acompanhando. É uma pauta dessa, né? Você está discutindo o pagamento de uma diferença de reajuste, que são 3 meses, 2016, vai ser pago sem correção, sem nada. Mas vamos fazer a luta. Vamos fazer a luta, porque, se a gente não a faz, ela vai ficando invisibilizada. Então, eu sugiro que a gente comece pelo governo, e, a partir das respostas do governo, é que a gente vai desenvolver o restante da audiência. Tá bem? Na proposta aqui, a ideia é que a CEPLAG comece, eu já havia consultado. Então, o Rafael começa, na sequência, o Tarcísio,
E aí a gente vê a dinâmica aqui entre os sindicatos. Quem vai fazer uso da palavra primeiro, a gente combina aqui. Então, Rafael está aqui representando a Secretaria de Planejamento e Gestão, Rafael, que é superintendente central de administração de pessoal, para que nos informe quando o governo vai pagar esse retroativo. Bom dia, deputada Beatriz Cerqueira, bom dia, deputada Lohana, bom dia a todos presentes na mesa, todos presentes na audiência, as servidoras aposentadas e os aposentados que estão aqui. Estou representando aqui a Secretaria de Planejamento e Gestão, a secretária Silvia Listgarten, e vindo discutir essa pauta que é muito importante. É um passivo que já é reconhecido pelo governo. O governo entende que esse pagamento tem que acontecer o quanto antes possível, mas lá em 2024, em razão da disponibilidade financeira que nos foi passada, a gente só tinha condição de quitar parte desse valor retroativo que já vem de um bom tempo. Então, nós estamos falando de um retroativo de 2016, então a gente não conseguiu, naquele momento, ter a quitação dos servidores aposentados, o que não significa que a gente não reconheça esse passivo. O governo reconhece esse passivo, bem como tem trabalhado diariamente para quitar estes e outros passivos ao longo da gestão. Então, para além da questão da regularização, são obrigações, a gente tem clareza disso, aqui nós estamos falando de favor para ninguém, são direitos adquiridos, obrigações, a gente tem que correr atrás para quitar tudo que a gente está devendo para os servidores, e a gente vem nesse movimento, primeiro, de colocar a folha de pagamento em dia, essa folha vinha sendo parcelada por um bom tempo. Nós iniciamos também um movimento de quitação das férias-prêmio. Nós já pagamos, desde 2021, mais de 1 bilhão de férias-prêmio para todo o funcionalismo. E a gente segue com esforços recorrentes para estar tentando zerar essa conta. Então, indiscutivelmente, essa é uma preocupação prioritária dentro da gestão do governo. Por hora, nós não temos condição de definir um cronograma, tá? A gente quer poder anunciar isso o quanto antes possível. O Estado está inserido aí no regime de recuperação fiscal e na iminência do PROPAG. O PROPAG, inclusive, está com algumas situações de análise de veto dentro do Congresso e, a partir do que for definido dentro do PROPAG, isso vai ter que passar por uma regulamentação. Aí sim, a gente vai ter condições de ter uma estimativa mais firme, de quando que a gente poderia estar fazendo a quitação desse retroativo, especificamente de janeiro a março de 2016, relativo ao reajuste de 11,36%. Eu queria também reforçar aqui, a CEPLAG vai estar sempre à disposição para o diálogo, tanto nas audiências públicas com o Legislativo, quanto com as categorias profissionais. É o nosso papel aqui tentar trazer todas essas informações e ter essa abertura para o diálogo. Tá? Então, infelizmente, por hora, a gente não tem condição de firmar esse cronograma, enquanto a gente não tem um cenário mais concreto de quais vão ser as consequências em termos de fluxo de caixa, quais serão os desdobramentos de fluxo de caixa do Estado, em decorrência aí da adesão ao PROPAG, que está sendo ainda avaliado dentro do Congresso. Você fechou? Oi? Fechou? Sim. Deixa eu ver se eu entendi, Rafael. A CEPLAG está vindo aqui numa audiência, dizendo que o vice-governador anunciou que estaria sendo feito pagamento para toda a imprensa, para toda a sociedade, que seria pago imediatamente, ou seja, em dezembro, que o vice-governador anunciou que pagaria. A CEPLAG está dizendo agora que depende do regime de recuperação fiscal e do PROPAG? É isso mesmo? O anúncio do... Sim, o anúncio do vice-governador, eu tenho que recuperar aqui, mas eu não sei se ele chegou a falar de toda a categoria. Ele falou do reajuste dos servidores ativos. É o que a gente conseguia pagar à época, Então, inclusive, foi divulgado em notas de imprensa pelo governo que a gente não teve condição de pagar o inativo.
né, em razão de disponibilidade de caixa. Eu posso? Mas o vice não é... Mas o vice é subordinado ao governador, não é? Bem. Nós vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou tornar essa audiência sem efeito, porque ela não cumpriu a finalidade. Na próxima reunião, eu vou convocar a secretária de Estado de Planejamento e Gestão. Eu pedi à equipe técnica aqui para ver se a comissão tem poder de convocação do vice-governador. Se a comissão tiver poder de convocação do vice-governador, nós também vamos apresentar um requerimento solicitando a convocação do vice-governador e da secretária de Planejamento e Gestão. Se a comissão não tiver poder de convocação de vice-governador, nós convocamos a secretária de Planejamento e Gestão. Porque vocês brincam com a vida da educação. Essa audiência pública não foi marcada em cima da hora. Eu fiz um cronograma com bastante antecedência para que vocês pudessem apresentar o mínimo, o básico. Nós estamos falando de uma mixaria, porque salário de aposentado é pequeno, 3 meses de um reajuste é menor ainda, e vocês não têm prazo porque tem Propag e tem regime de recuperação fiscal. Vocês brincam com a minha inteligência. Vocês acham que eu sou boba, vocês acham que eu sou idiota de acreditar numa justificativa ridícula como essa. Isso é desrespeitoso com o parlamento. Vocês não têm planejamento para a educação. Como é que vocês não têm planejamento para pagar o retroativo das aposentadas, mas tinham planejamento para terceirizar toda a rede pública? Toda a rede pública. Eu vi a propaganda do governo do Estado ontem na TV, com dancinha, com juventude, com uma coisa linda de valorização da escola. Mas eles vêm à audiência para dizer, não sei, depende do Propag, depende do regime de recuperação fiscal. Isso não é resposta para dar ao parlamento mineiro, né? Eu vou passar a palavra para os demais convidados, por respeito a todos que estão aqui, mas essa audiência está sem efeito. E eu vou apresentar a convocação da secretária de Estado de Planejamento e Gestão para que ela venha aqui se explicar sobre isso, porque vocês não pagaram todos os ativos. Em que pese, aqui a discussão é dos aposentados, mas vocês não pagaram todos os ativos. Vocês não pagaram todas as pessoas que não são aposentadas e que tinham direito. E aí, assim, é de um desrespeito vir aqui dizer, mas o vice-governador não falou que ia pagar todo mundo. O anúncio dele no Twitter falava ativos. Mas tem ativos que não receberam. Tem gente que era ativa na data do pagamento, que não é aposentada e que não recebeu também, né? Mas essas falas de desrespeito só acontecem com a educação. E só acontecem com os aposentados da educação. Então, eu vou passar a palavra... Tarcísio, você tem alguma outra notícia, além da que o Rafael nos deu? Porque eu convido a CEPLAG, porque eu sei que a educação não decide isso sozinha. Mas, se você tiver alguma outra informação, eu vou passar para os demais convidados, em respeito a essa audiência. Quem está aqui quiser falar também, mas nós vamos convocar a secretária de Planejamento e Gestão. Quem sabe até lá ela consegue organizar um cronograma. Tarcísio, bom dia. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. Bom dia aos servidores da educação aposentados. Eu só queria acrescentar, o presidente, que no mês de dezembro, da audiência de 16 de dezembro do ano passado, de fato, alguns servidores que não estavam ativos na folha 10, que foi o critério utilizado, nós levantamos esses servidores e nós efetuamos o pagamento no crédito, com o crédito salário em janeiro. Tá? Foram, em média, 42 mil. Isso aí foi da última audiência. Tá ok? Sim, era uma informação mesmo que vocês não tinham... que estava pendente, né? Que não eram aposentados, né? E que ficaram para trás também. Então, você está me informando que eles receberam em janeiro. Ok. Você tinha pedido a palavra, Rafael? Não, era para esclarecer isso, porque são servidores que tiveram mudança da situação funcional. Eles antes eram contratados, depois, ao serem passaram um concurso público. Então, à época, em 2016, enquanto contratados, né, à disposição,
e a gente depois conseguiu fazer, num cruzamento de base de dados na folha de dezembro, com quitação em janeiro, essa situação foi regularizada. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Pagando os aposentados, que é os que ficaram para trás, qual que é o valor? A nossa estimativa de impacto financeiro é entre 160 e 170 milhões. Mas eu vou buscar o... Mas, Rafael, vocês fecharam o 2024 com 1 bi no Fundeb e não tem dinheiro? 1 bi, mas aí você vai me dizer, mas o Fundeb é para pagar ativo. Mas virou o ano. Virou o ano, eu estou falando do Fundeb de 2024. Vocês ficaram com 3 bi da cota salário educação em caixa. Vocês fecharam 2024 com 3 bi da cota salário educação em caixa. Vocês fecharam 2024 com quase 1,5 bilhão de recursos do Fundeb. Deputada, eu posso encaminhar essa questão para a área orçamentária, mas, assim, a princípio, pelo entendimento aqui que eu tenho, acho que a gente não consegue usar recursos do Fundeb para fins de retroativo. Mas é um questionamento que eu vou estar levando para a equipe técnica de orçamento, né, que eles têm condição mais apropriada de estar respondendo. Mas aí deixa eu fazer a pergunta. 3 bi da cota salário educação, 1,5 bi do Fundeb, vocês vão fazer o que com esse dinheiro? Eu vou estar levando isso para o pessoal do orçamento, né, e esse questionamento, e a gente se compromete a estar respondendo. Então, nós vamos combinar o seguinte, você pode nos enviar a resposta para a Comissão de Educação. Se nós não tivermos essa resposta até a próxima quarta-feira, que é o dia de reunião ordinária da comissão, a gente também convoca o secretário da Fazenda para vir explicar a aplicação dos recursos do Fundeb, tá bem? E da cota salário educação. Quem quer começar? Dos sindicatos. Denise. Denise Paulo Romano, do Sindiúte. Bom dia a todos, todas. Bom dia às companheiras, professoras aposentadas que estão aqui. Bom dia aos integrantes do governo que estão na mesa. Bom dia, Giovana. Bom dia às deputadas, na pessoa da presidenta, a deputada Beatriz. Dia 16 de fevereiro, nós tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação. Nós fizemos essa cobrança do pagamento desse retroativo. Foi a primeira reunião de negociação do ano de 2025, e nós repetimos a cobrança, que já havia sido feita de forma documental, logo quando identificamos o não pagamento do retroativo para as aposentadas e para os aposentados. E também não obtivemos a mesma resposta que está sendo dada aqui hoje. Então, em 16 de fevereiro, hoje é dia 20 de março, um mês e alguns dias depois, e aí ainda, né, a resposta aqui também da audiência, que foi lá no ano passado, e a resposta é a mesma. Eu vou repetir aqui algumas coisas que a gente já fala há algum tempo, e eu queria saber mesmo por que é que o governo do Estado resolveu eleger a educação como inimiga a ser derrotada, eleger a professora como inimiga, eleger o trabalhador em educação como inimigo, porque acho que a gente precisa fazer um exercício de memória. Na reforma da Previdência, as aposentadas iriam ser mais penalizadas, só não foram porque a Assembleia fez uma gestão de danos e conseguiu reduzir a penalização, mas as aposentadas voltaram a contribuir para fins de previdência, depois de aposentadas. Agora, nós estamos diante dessa constatação aqui de que não tem pagamento para o retroativo. Acho que seria mais honesto, me desculpa a franqueza, dizer que não tem, que não vai pagar, sabe? Porque nós ficamos com essa impressão no dia que saímos da reunião lá da secretaria, sabe? Mas como a gente não relata impressões, mas ficamos com aquele sentimento de que nós teríamos que fazer mais esforços políticos para que esse pagamento desse retroativo saísse.
eu queria dizer da realidade de uma professora que é aposentada, que precisa, mais ainda, do seu salário para pagar a sua medicação, para pagar, às vezes, para sustentar a família, porque elas vivem com seus filhos, para pagar um botijão de gás, para pagar mais agora, né? Porque, como teve reforma do IPSENG, a aposentada vai, né? Nós vamos ter modificações na contribuição, não só para as aposentadas. E por que a gente é inimigo do governo? O governo nos encara dessa forma. Não é o tema da audiência, não, deputada, mas eu queria usar o espaço da Assembleia para dizer disso também. Nós estaremos aqui amanhã com uma paralisação das auxiliares de serviço da educação básica, e o governo não precisa responder isso hoje, porque ele vai responder amanhã, mas já chegou o memorando do corte de ponto das auxiliares de serviço da educação básica. Nossa, Denise, mas você vai dar essa notícia? Vou, é uma vergonha. Elas ganham menos que salário mínimo. Aí, no dia que elas vão lutar, que elas vão se mobilizar, elas vão mobilizar para lutar, aí o governo diz para elas: vocês não podem se organizar, vocês têm que continuar na cozinha, vocês têm que continuar na cantina, porque o ponto de vocês vai ser cortado. E ainda está dizendo mentira para a direção, para as ASBs ainda, de que o ponto delas vai ser cortado o sábado e o domingo. É mentira. A organização do pagamento não é assim que funciona. Vai cortar o ponto das auxiliares de serviço da educação básica, que não ganham salário mínimo. Então, não é só a professora que é inimiga, que o governo encara como inimiga, não, viu, deputada? São as auxiliares de serviço da educação básica também e todos os outros setores da nossa categoria. Mas eu estou reforçando aqui porque é muito feio, é vexatório, é vergonhoso. É vergonhoso. E o governador não tem direito de utilizar os nossos corpos femininos para ganhar like no Instagram. Porque a categoria da educação é majoritariamente formada por mulheres. E as categorias de auxiliar de serviço da educação básica, e toda vez que eu tiver um microfone à disposição, eu vou dizer isso, todas as vezes. São mulheres, e são mulheres pretas, que chefiam as suas famílias, e estão sendo tratadas como escravizadas, porque a senzala é a cozinha da escola. E a Casa Grande é a cidade administrativa. E vocês não podem sair da cozinha, porque a gente vai cortar seu ponto desse salário maravilhoso, menor que o salário mínimo. E aí, eu transporto a mesma pergunta, que não vai ter resposta, mas a gente tem que perguntar, né? Isso eu aprendi com a deputada. A gente tem que perguntar 350 vezes, de 350 formas diferentes. A gente está pedindo cronograma. A situação é tão difícil que a gente está pedindo cronograma. Nós perguntamos na mesa de negociação. É um cronograma. Ah, não, vai ser daqui 1 mês, vai ser daqui 2 meses, daqui 3 meses. Nem cronograma. Mas, para cortar o ponto, o memorando já está pronto. Para cortar o ponto de quem ousa, para cortar o ponto de quem não se conforma com o que está acontecendo e se organiza no sindicato de acordo com a legislação, porque tem gente que acha que não, e que trabalhou para que isso não acontecesse. Estado democrático de direito está em vigor nesse país. Não pode. Então, assim, é um desabafo, peço desculpa. Não vou pedir desculpa, não, porque a mulher não tem que pedir desculpa. Vou pedir desculpa, não. É um desabafo que tem que ser feito em todos os lugares, porque nós estamos organizando a categoria para lutar contra isso. E não é o corte de ponto que vai impedir que as escolas, que as ASBs paralisem as suas atividades amanhã,
E, se for necessário, que façam uma greve e que paralisem mais vezes, porque para transformar essa realidade é com luta e com organização da categoria. Mas que é uma vergonha, sabe? É uma vergonha. E eu acho que tem os votos de congratulações. Nós vamos inventar isso no sindicato, tá? O troféu. Sabe, de quantas vezes o governo disse não para coisas que são básicas e que a gente tem que apresentar a proposta e a contraproposta. Porque a gente quer receber e tem que perguntar qual é o cronograma. Porque nem a data é possível de fornecer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Denise. Eu vou passar as considerações da Giovana, presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer à deputada Beatriz pelo convite e cumprimentar, na pessoa da deputada Beatriz, toda a mesa, inclusive Denise e os colegas de trabalho, Rafael e Tarcísio. Agradecer a presença, né, das aposentadas que aqui estão, dos aposentados, né? Agradecer também ao público que nos assiste, né, Beatriz, está sendo transmitido. E dizer assim que é constrangedor, a palavra é essa, é constrangedor estar nessa mesa, ser chamada para uma audiência pública e ter esse tipo de resposta. A gente respeita os colegas, a gente sabe que eles têm o limite deles, né, que eles só podem trazer aquilo que, de fato, eles conhecem, eles concebem, mas é constrangedor. Então, eu nem falo como presidente da Associação Mineira de Inspetores Escolares, eu falo como cidadã, porque todos os dias eu abro o Instagram do governador. Todos os dias eu faço isso, esse exercício me faz um mal terrível, mas eu faço isso. Eu abro aquele Instagram, em todos os lugares que eu vou, em que tem representantes do governo, eu ouço falar do que o governo passado não fez, mas não apresentar nada do que esse governo fez. Eu estive naquela, eu não sei nem como denominar, que teve lá no movimento, eu não sei nem como denominar isso. Eu estive naquele lugar e escutei lá, sabe, os colegas falarem que o próprio governador, o vice-governador, falar o que o governo passado não fez e não conseguir dizer o que esse governo fez. E lá no Instagram eu ouço todos os dias o governador falar que o salário está em dia, que Minas está no trilho. E é insuportável ouvir isso, depois, inclusive, que o Sindiúti fez a análise do quanto é que esse governo nos deve. Como que ele pode estar em dia se ele nos deve 34%, 64% no salário da gente? Não é verdade. Eu não posso falar que eu estou em dia se eu não pago o salário na sua totalidade. Se eu pago um salário que eu acho que eu devo pagar, porque eu acho que acontece isso, paga um salário que acha. Nós fizemos, sabe, Denise e Beatriz, um pequeno estudo em relação à inspeção escolar, porque eu vi que vocês fizeram dos analistas, mas nós fizemos um pequeno estudo assim, com um pouco de rigor, levando em consideração algumas análises, e o nosso salário é mais de 100% defasado em relação a esses aumentos que ocorreram desde 2019. E aí eu queria lembrar que o inspetor escolar ele entra nessa margem de dedução quando aposenta, porque parece-me que tem algumas categorias que não entram nessa margem de dedução do imposto, né? Não volta aquele imposto quando aposenta, mas a inspeção escolar volta o imposto, e volta R$ 800, R$ 1.200 no salário das inspetoras aposentadas. E também, com a aposentadoria, o inspetor perde, né, o vale alimentação, digamos assim, né, que é em torno de R$ 1.500. Ou seja, o salário cai absurdamente. Tem colegas que chegam a ganhar a metade do salário. Então, assim, eu acho assim, de um modo geral, é constrangedor estar nessa mesa e ouvir todos os dias que o governador coloca os salários em dia e as pessoas acharem que isso é verdadeiro, é constrangedor, porque não é verdadeiro. Ele não coloca o salário em dia porque ele não coloca o salário na sua integralidade, aquele valor real que deveria existir. Então, para nós também é um grande susto, como diz a Denise, né, é um grande susto.
é o uso... a gente tem notícia, por exemplo, dos profissionais que fazem concurso e não tomam posse, levam uma vida inteira estudando, querendo entrar no Estado, na hora que entra, leva um susto com o salário que existe dentro do Estado em comparação à região metropolitana, às prefeituras da região metropolitana. Então, de um modo geral, finalizando, Beatriz, eu queria realmente dizer isso, que assim, eu agradeço você pela forma como você falou aqui no início da audiência, né? Eu acho que a gente tem que constranger esse governo, nós não podemos ficar constrangidos, nós precisamos constrangê-los o tempo todo, para que eles, de fato, dêem uma resposta para a sociedade. E a gente precisa, cada um de nós aí, contar ao nosso par, a pessoa que está do nosso lado, o que acontece no Estado. Porque eu acho que nós estamos desesperados, a palavra é essa, com o que está acontecendo no Estado em relação à educação. E aproveito, só terminando, para dizer que nós solidarizamos e apoiamos, naquilo que for possível, a paralisação das ASBs. Tá? Estamos disponíveis para aquilo que for possível na paralisação das ASBs. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Eu vou passar para a Raquel. Raquel está conosco online. Raquel, que é presidenta do Sindesp, especialista de educação básica do SESEC. Bom dia, Raquel. Raquel, seu áudio está fechado. Bem, a gente aguarda um pouquinho. Deixa eu consultar. Tem alguém que está aqui na audiência que quer fazer uso da palavra? Nós pegamos as inscrições? Peraí, acho que a Raquel... Resolveu, Raquel? Conversa comigo. Resolvi. Resolveu. Então, passo para a Raquel, na sequência, para as pessoas que quiserem se manifestar aqui durante a audiência. Com você a palavra, Raquel. Obrigada. Bom dia. Mais uma vez, eu agradeço, deputada Beatriz, né, por trazer com tanto empenho e a ordem do dia essas nossas lutas na educação. Cumprimento também todos da mesa, né? O pessoal da Secretaria de Educação, Giovana e Denise, companheiras aí de luta sindical. Eu queria iniciar a minha discussão com um fato que eu acho que ele é muito relevante. Dia 13 de março, o ministro Edson Fachin, ele determinou, né, que a rede estadual do Rio Grande do Norte pagasse aos trabalhadores, aos profissionais de educação, o piso nacional integral. Né? Ele determinou que eles pagassem o piso de 2023, de 2024 e de 2025. Essa informação, eu acho que ela é importante porque ela é uma jurisprudência para a gente que luta tanto e que deseja, né, ter nossos direitos garantidos. Então, com a derrubada dessa liminar aí do Rio Grande do Norte, eles terão esse salário garantido integral. Engraçado porque a argumentação, né, lá na época, na discussão que correu, é que o Estado ultrapassou o limite prudencial de gastos com o pessoal e não tinha previsão orçamentária para reajuste. Parece que é o mesmo que acontece em Minas Gerais. Parece que Minas Gerais, então, tem o mesmo problema, né, por causa dessa previsão de gastos. Então, nós, do Sindesp, atentos a tudo isso aí, a gente vai acompanhar e estamos na luta, junto com todos vocês, com relação a essas questões aí. Eu preciso realmente reforçar também que esse pagamento do retroativo dos aposentados, o pagamento do salário dos profissionais da educação como um todo, ele é uma questão de valorização dos profissionais. Isso está descrito na lei, a gente precisa reconhecer, né, no artigo 60 da Constituição Federal, primeiro parágrafo, ele permite a criação de normas de eficácia plena para que tratem da política educacional, e essa política envolve, né, o piso salarial nacional. O PNE, na meta 16, também reforça a valorização dos profissionais. Então, a gente precisa considerar a legislação, ela reforça e ela defende o direito e a valorização desse profissional por um pagamento de um piso salarial, que é nosso direito. Tanto os ativos quanto inativos. Né? Rio Grande do Norte vai pagar aos ativos e aos aposentados todos esses 3 anos aí do piso salarial nacional. E nós vamos à luta atrás desse direito também. Continuamos aí atrás, né, em busca desse nosso direito. Eu quero reforçar que o sindicato, né, dos especialistas também apoia a luta, né,
servidores ATBs, ASBs. A gente está acompanhando todo o processo e fica também indignação, revolta, constrangimento, susto diante de tudo que está acontecendo. A gente gostaria muito que a Secretaria de Educação, né, dentro das suas funções aí, que elas respeitassem o profissional, que elas respeitassem o profissional da educação e que valorizassem essas categorias, professores, ATBs, ASBs, especialistas que estão dentro da escola, trabalhando, lutando, dando à escola uma educação, lutando pela qualidade, mas sem ter o direito de receber o que lhe é devido. Não posso deixar também, gente, de citar os 5,26 do Estado. Infelizmente, quer dizer, se ele disse que nos paga, né, que ele paga o que é devido, por que ele reduziu, além do que já ele reduziu ainda, né, o nosso pagamento, que vai entrar agora aí na folha, na discussão da Assembleia? 5,26 é o que nós vamos receber. Quer dizer, a gente merece só isto. Este é o retorno para a nossa valorização. A valorização da educação, ela cabe nesse valor aí. Eu gostaria de deixar essa pergunta. Em 5,6, você valoriza a educação, os profissionais da educação de Minas Gerais? Frustrada, infelizmente, viu, Denise? Eu encerro a minha conversa, mas eu sinto também muita frustração e susto com o que acontece com a nossa categoria. Obrigada. Obrigada, Raquel. Vou passar para as pessoas que estão aqui, participando da audiência, que queiram falar. Mônica Maria de Souza, aposentada da rede estadual. Está ligado, né? Está ligado. Bem, primeiro quero cumprimentar a Bia e a Denise pela luta de sempre. A outra, eu quero mandar o seguinte recadinho. Nós, aposentados que estamos aqui, já passamos por vários governadores. E onde eles estão hoje? Um deles, inclusive, nos tirou a carreira. Cadê esse sujeito? Aliás, os sujeitos. Ninguém nem lembra que eles existem. Com esse governador vai ser exatamente a mesma coisa. Nós não os respeitamos. Ele não merece respeito de mim como cidadã e muito menos como professora aposentada. Então, ele vai passar. E aí, o Sindiúti continua, como continuou com esses governos todos. Nós continuamos na luta e vamos continuar. E ele vai passar. Agora, é um absurdo, é desrespeitoso ele não nos pagar uma miséria que está há 9 anos na mão dele. 9 anos, 2016, 9 anos para nos pagar uma miséria e usa como desculpa o regime de recuperação fiscal. Isso virou um bode na sala. Agora, qualquer coisa desse governo é regime de recuperação fiscal. É o bode que se encontraram para fingir que não pode pagar, sendo que nós sabemos que tem dinheiro em caixa. Não paga porque não quer. Eu acho que ele quer receber uma visita dos aposentados lá na cidade administrativa. Ou talvez a gente volte com ele para a sala de aula, né, gente? Quem sabe? Ele está precisando aprender algumas coisas que ele não aprendeu até hoje, na altura da vida dele, a não ser fazer TikTok, como adolescente, achando que aquilo ali, subir numa árvore para apanhar manga. Se ser governador é isso, muito obrigado. Eu, como cidadã desse Estado, agradeço. Não quero, não. Eu quero um governador que governe, respeite o Estado, respeite a educação, respeite a saúde, respeite a segurança, respeite o Ipseng, que ele acabou de fazer conosco. É isso que eu quero ver, não é apanhando manga em pé de manga, não. Isso, para mim, não é governador, não. É um bobão. A resposta é essa que ele tem. É um bobão desrespeitoso com o povo desse Estado. É isso. Obrigada, Mônica. Gente, tem mais que falar. Vou passar agora para a Cristina. Maria Cristina Ornelas Barbosa, professora aposentada. Bom dia a todos e todas aqui presentes, à mesa. Ao longo desses 6 anos do governo Zema, o que nós mais temos ouvido é a culpabilidade do governo Pimentel. O governo Pimentel não fez isso, o governo Pimentel não fez aquilo. Bem, se eu pautasse a minha vida naquilo que as pessoas deixaram de fazer, eu não teria vida. 3 horas da tarde, numa quinta-feira. É importante que o governador perceba que a política neoliberal de desmonte do Estado que ele está implementando, e ele o faz na educação,
com a precarização dos salários e do trabalho. No IPSEMC, com a precarização e o desmonte do nosso plano de saúde. O que ele faz na CEMIG, com o plano de saúde da CEMIG e com a privatização das nossas hidrelétricas. O que ele tem feito com a Copasa, a venda da nossa água. O que ele tem feito com a segurança pública, quando ele não cumpre os acordos que fez e ainda propõe um desmonte à Previdência, né, da Polícia Militar. O que ele tem feito com a FEMIG, com a venda dos nossos, com a tentativa de privatização dos nossos hospitais. E ele acha que nós, cidadãos, não enxergamos isso, mas nós enxergamos. Nós estamos vendo a política neoliberal dele destruir Minas Gerais. Destruir um Estado que tem no seu lema liberdade ainda que tardia. E nós temos nas nossas veias a força da luta contra esse desmonte. O Sindiúti está aqui há muitos anos. O Sindiúti foi criado em 79, como UT. E nós estamos aqui. Nós ainda estamos aqui. Então, senhor governador, eu acho que está na hora do senhor parar de culpabilizar governos anteriores e trabalhar. Mas trabalhar pelo povo e pelo Estado de Minas Gerais. A educação que você mostra no TikTok, governador, não é a educação real que nós estamos todos os dias visitando as escolas e vendo. O resultado do SAEB não é essa coisa linda que você quer mostrar para a maioria das pessoas. A gente entende e sabe qual é a realidade da educação de Minas Gerais. E não é o que você mostra nas redes sociais. Eu fico impressionada que o salário mínimo brasileiro hoje seja R$ 1.518 e que o governo de Minas não cumpra o salário mínimo para parte da categoria da educação. Não tem lei? Será? Será que ele acha que não tem lei que o obrigue a isso? Uma pessoa trabalhar o mês inteiro e não receber sequer o salário mínimo? Sequer o salário mínimo, que já diz salário mínimo, que é o mínimo que, por lei, deve ser pago nesse país? E a gente fica, né, cada vez mais triste. Eu entendo os companheiros, os colegas que estão aqui, porque quando a gente ocupa, eu já ocupei um cargo comissionado de prefeitura, a gente fica à mercê de superiores. E mesmo que a gente não concorde, a gente tem que fazer o trabalho. Não acredito, gostaria de não acreditar que um servidor do Estado de Minas Gerais defenda determinadas coisas, né? Gostaria de acreditar. A gente sabe que tem muitos que o fazem defensivamente, mas outros fazem por situação. Então, ficar com um salário retido, que é parte do meu salário, que está retido há 9 anos, sem nenhuma perspectiva de quando eu vou receber. Ele me fez falta lá, em 2016, e continua fazendo falta até hoje.
hoje. Porque eu sou uma professora aposentada, que, apesar de ter uma graduação e uma pós-graduação, recebo muito menos e ter 34 anos de sala de aula. 34 anos. Recebo muito menos que muito trabalhador que não tem a instrução que eu tenho. Então, é uma desvalorização, não só profissional, mas como pessoa também. Eu me sinto desvalorizada como cidadã, porque os meus direitos não são respeitados. Eu gostaria de dizer ao governador que ele não me faz favor nenhum em me pagar o salário no 5º dia útil. É obrigação dele. Ele não deveria usar isso para se projetar. Ele não me faz favor em me pagar nenhum dos meus direitos. É obrigação dele fazer isso. Então, governador, está na hora de falar menos e trabalhar um pouco mais em prol da população e do cidadão mineiro. Eu me sinto envergonhada de falar isso, mas é isso que eu tenho para te dizer. Obrigada, Cristina. Sente mais alguém? Bom dia a todos. Então, Rafael, eu sou Rosana, eu estou vindo de 7 Lagoas, aposentada, trabalhei 38 anos, já fui diretora de escola, pegava na vassoura e ajudava a varrer também, se quando precisava, sabe? E dava poder de voz para todos aqueles que trabalhavam comigo. A minha maior felicidade é quando eu dava o poder de voz e aquele pessoal da minha equipe sabia responder. Então, especificamente para você, o ser humano ele tem poder de consciência. E eu imagino e fico pensando, e estou te observando o tempo todo, a sua consciência. Porque eu tinha um monte de questionamento. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E vou te falar uma coisa. Na sua primeira fala, que é a que a gente mais escuta, o governador paga em dia. Que saudade de quando eu recebia parcelado. Sabe? Muita saudade. Porque quando eu recebia parcelado, o salário estava quase justo. Através do Sindiúti, porque eu sempre fui sindicalizada desde que ele surgiu, tudo que tem no meu contra-cheque foi a luta. O meu contra-cheque é luta. É por isso que ele existe. Aí eu te pergunto, que situação, não é, Rafael? Você vir e não poder responder, a ponto da deputada cancelar a audiência. Então, assim, a gente saiu de 7 Lagoas, a gente enfrentou um trânsito, nós estamos representando aqui, eu não estou falando em meu nome, não. A gente tem grupos de aposentados que, de um congresso, a gente saiu, que tem aposentados que estão acamados, que a gente tem que ter até cuidado para conversar no grupo. Muito cuidado, porque, como eles estão acamados, eles não têm quem vai ao banco para eles. Eles não sabem como eles vão fazer. A gente orienta como eles vão fazer prova de vida. A gente se ajuda. Aí eu fico pensando, aqueles que estão lá, esperando a minha resposta, a nossa resposta, quando vai ser? Eles nem sabiam que eles tinham direito a esse retroativo. Eles não sabem disso. Nem disso e nem de muita coisa. Aí a gente liga a televisão no horário nobre e vê que o governador está pagando, no horário nobre, crianças, que quem está acostumado com criança, quem está acostumado com escola, basta olhar no olho. Aquela propaganda horrorosa,
Que as crianças não estão nem com vontade de cantar, ele achou que ia pegar, porque a música é uma música que está bombando, como a meninada diz. Só que nem a criançada na propaganda está conseguindo. Então, o dinheiro que tem do Fundeb, que a gente sabe, que a minoria das pessoas não entende de Fundeb. E quando a gente gosta de estudar, a gente descobre. E eu acho que o governador está precisando, como a colega muito bem diz, estudar o que é o Fundeb e saber o que fazer com ele, porque dinheiro tem. Eu não vou te fazer pergunta, porque eu sei que você não tem a resposta. Mas, e nem mandar recado para ele. Falar para ele que não funciona TikTok. Porque nós que estamos aqui hoje, nós não somos da época do TikTok, não. A nossa luta, ela foi muito árdua. Como eu te falei, o meu contra-cheque é luta. E a gente não tem medo dela. É ridículo o governador tirar no dia de uma... Não é desse bem que eu quero falar, gente. O dia que estava acontecendo lá no tribunal aquele julgamento, na mesma hora eu estava em casa recuperando de cirurgia, na mesma hora ele vai e solta um TikTok comendo banana com casca. Para a gente que usa inteligência, eu entendi muito bem o recado dele. É vergonhoso, é humilhante o que ele fez ali. Ele usou aquilo ali para mostrar que a gente ia perder na justiça, que ele ia tornar uma coisa inconstitucional. Peraí, gente, ninguém foi lá e pegou a carteira de trabalho da época do Getúlio Vargas e colocou aquilo lá para parar de valer, não. Não está valendo mais. Então, sabe, Rafael, são assim coisas que eu tenho certeza que as aposentadas do grupo que a gente tem, que foi de congresso que a gente começou a abraçar esse pessoal que não sabia nada. Sabe? Não é, Mônica? Que não sabia nada. É que eles vão perguntar por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo. E eles reperguntam, não é, gente? Quem está no grupo, elas têm tanta dificuldade de entender que você fala, elas perguntam de novo, de novo e de novo. Sabe? Então, eu não vou te perguntar de novo e de novo, porque você não tem a minha resposta. É o que a Beatriz falou. Obrigada. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Não? Posso fechar? Por favor, claro. Estamos aqui. É bom dia ainda ou já é boa tarde? Ainda é bom dia. É bom dia a todos. Eu gostaria de perguntar para o Tarcísio a questão desse pagamento dos retroativos. No meu caso, eu trabalhava em 2016. Só que, posteriormente, eu larguei meu cargo. E eu fui na CEPLAG reclamar. Entendeu? Eles falaram assim, mas nós não sabemos te dar a resposta. Porque nós não sabemos, porque foi aleatoriamente que eles pagaram. Então, no meu caso, vocês falaram que quem estava na ativa em 2016 iria receber, e eu não recebi. Eu estava na ativa. Só que, posteriormente, em 2017, eu larguei esse cargo. Eu não teria direito? Você quer responder? Pode, deixa o Rafael responder. Pode, por favor. Resposta Depois, inclusive, provavelmente, quando vem um questionamento desse na CEPLAG, a CEPLAG não tem o domínio de todas as pastas funcionais. Então, o que aconteceu? A gente, para executar o pagamento, como ficou definido em razão da disponibilidade financeira que iriam pagar os ativos que estavam à época, foi feito um levantamento do sistema de quem estava ativo à época, e assim foi executado o pagamento. E aí ficou de fora, de fato, da primeira rodada de pagamento, que a gente não teve condição de executar, aí foi por uma questão operacional mesmo, a gente não conseguiu executar o pagamento daquelas pessoas que estavam em vínculo de contratação e depois passaram num cargo efetivo. Essas tiveram o pagamento retroativo processado em dezembro, tá? Cujo crédito aconteceu em janeiro. Então, a princípio, em relação ao que estava colocado na base de dados, a gente processou todos os pagamentos dos que estavam ativos à época. E aí, por que a CEPLAG responde assim? Porque aí vai depender da análise do RH de lotação do servidor.
É mais assertivo a gente orientar o servidor procurar o RH, onde está ali a sua pasta funcional, os seus dados mais completos, e eu posso ter certeza que o Tarcísio vai confirmar comigo, se tiver qualquer problema em relação a isso, a gente pode até pegar o MASP depois para avaliar, a gente vai fazer essa correção imediata. Então, se por algum motivo, de algum cruzamento de base de dados, não foi identificado como ativa à época, a gente vai avaliar isso e vai corrigir. Tá? Então, eu até peço, por gentileza, se puder transmitir o MASP para o Tarcísio, que... Tá? Ok. Tá. Muito obrigada, viu, pela atenção. Mais alguém, gente? Posso fechar? Meire. Tá bom. Então, nós vamos fechar, né? Porque eu já dei encaminhamento logo no início, diante da falta de previsibilidade, de planejamento do governo. Quero dizer que 170 milhões para o governo, nada, é nada. A gente lembrar das renúncias de receita que ele pratica para as locadoras de carro e para outros grupos econômicos do Estado. Nós estamos falando de nada. É um nada. Mas a gente tem que fazer audiência, convocar secretário e protestar pelo mínimo. Mas tudo bem, a gente continua fazendo pelo tempo que for necessário. Quero muito agradecer a todas as pessoas que vieram, as aposentadas, que se mobilizaram. A gente tem que ser visto o tempo todo, viu? Porque senão invisibilizam. Eles já têm uma campanha de marketing muito grande, né? Porque tem poder econômico. Se a gente não está aqui para falar das nossas necessidades, dos nossos problemas, nós ficamos invisibilizadas, né? Então, nós estamos acertando aí no nosso calendário, no nosso cronograma. Próxima quinta-feira, nós vamos receber a Dueng, aí nós vamos falar da campanha salarial da educação superior no Estado, e no dia 3, então, a gente vai fazer a audiência sobre o reajuste do piso salarial. Tá bem? Acredito que até o dia 3 esse reajuste não deve ser votado aqui na Assembleia, não, porque tem vetos ainda que nós vamos votar na pauta antes do reajuste, então dá tempo de a gente fazer um bom debate a respeito. Então, já fica aqui o convite. Vamos convidar a CEPLAG, Secretaria de Educação, para estar conosco. É só pôr na agenda. Toda quinta-feira tem uma audiência da Comissão de Educação, né? A gente vai compartilhando aí vai compartilhando os assuntos. E, excepcionalmente, nós também teremos audiência nessa sexta-feira, onde nós vamos receber as auxiliares de serviço de educação básica, que enfrentam problemas gravíssimos relacionados à sua remuneração e consequências na vida previdenciária que o Sindiúti descobriu, está acompanhando e vai trazer isso para a gente nessa audiência pública que vai ser realizada nessa sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria, Tarcísio, fazer uma solicitação. O corte do ponto, ele é um mecanismo de coerção. Por que ele é um mecanismo de coerção? Porque as pessoas não trabalham por esporte. O trabalho é pela sobrevivência, todos nós, né? E aí, quando você diz a esse trabalhador, olha, no dia que você vai se organizar, você será punido com um corte do ponto, é bem cruel. Eu me espanto muito, né? O secretário é oriundo da DEONG, né? Ou seja, o secretário é oriundo de uma associação que, outro dia, estava junto com a gente, fazendo tantas lutas, né? A própria negociação do piso salarial em 2015, eu guardo os papéis. Eu acho que é uma característica, Tarcísio, de professora primária. Guardo tudo, gente. Eu tenho até hoje caderno de menino que eu alfabetizei há 20 anos atrás. E outro dia eu estava vendo esses documentos, e num deles, na Constituição da Comissão, que originou o projeto de lei, que originou a Lei 21.710, quando nós conquistamos 60 mil nomeações em 2015, quando nós negociamos que o Estado faria alteração na legislação para parar de proibir, né, os profissionais de educação, porque eram proibidos de merendar na escola. Lembram dessa fase? Minas Gerais merece um estudo de como que trata seus profissionais de educação. Saímos do subsídio, né? Voltamos ao vencimento básico. A DEONG fez parte, era uma comissão, na época era uma comissão, a DEONG, Sindiúti, vários setores do governo do Estado, que resultou, inclusive, num acordo assinado
Sindiúti, a DEONG, e depois a lei, né, onde nós conquistamos, por exemplo, o direito de opção remuneratória das diretoras aposentadas e apostiladas, coisa que hoje o governo está tentando retirar no Tribunal de Justiça, mas não é o assunto. Então, quer dizer, o secretário é oriundo desse lugar, né, da DEONG, né, de onde a DEONG fez lutas importantíssimas. Então, todos nós sabemos o que é um corte do ponto. O corte do ponto é um mecanismo coercitivo para impedir que o trabalhador participe da luta. Só tem essa função. Né? Só tem essa função. Nem adianta me dizer, mas depois a gente repõe, porque não repõe. Eu recebo dezenas de reclamações dos cortes do ano passado que não foram devidamente repostos, mesmo a categoria fazendo a reposição. Então, eu queria fazer um pedido, né, para suspender esse corte ponto. Quer dizer, no momento que a categoria se organiza, ela é alvo de um mecanismo de coerção para impedir que ela faça um protesto. Protesto. Né? Nós vamos entrar numa rotina aqui na Assembleia bastante tensa agora. Né? Eu vi que os profissionais da segurança pública já estão com manifestação marcada, os profissionais da saúde já estão com manifestação marcada. Aí, para que introduzir mais tensão? Para que eu vou ter que colocar corte de ponto na pauta aqui dentro da Assembleia Legislativa? Né? Tem que dar uma limpada diária, no mínimo, politicamente, faz diferença nenhuma para o governo. Quanto? R$48. Na vida de uma SB. Para a SB faz diferença. Né? Então, eu queria fazer esse pedido. Eu sei que o senhor não pode me responder agora, não é da sua, né, não é da sua área, mas que o senhor possa levar. Não faz sentido. Faz sentido. Né? Tem coisas... Vamos deixar para a gente brigar pelo macro, né? Terceirização, privatização, não privatização, piso salarial, que são essas pautas macro. O pouquinho que a categoria tem é o direito de se organizar. Então, eu queria fazer esse pedido, por gentileza. Tá bem? Não cumprida a finalidade dessa reunião. A presidência agradece a presença de todas as pessoas. Eu sei que, às vezes, a gente escuta aquilo que a gente não quer escutar, mas a democracia é isso mesmo, o parlamento é nessa diversidade. Então, quero agradecer a todos os convidados e convidadas, todos que estiveram conosco nessa importante mobilização, e convoco os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, inicialmente às 10 horas, com a finalidade de debater a grave situação dos auxiliares de serviço de educação básica da rede pública estadual, que estão recebendo salário inferior ao valor do salário mínimo nacional vigente, e os impactos na vida funcional desses servidores. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigada, pessoal. Nosso próximo